Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4, quinta-feira, estamos ainda na oitava da Páscoa, 4 de abril, e vamos ouvir tudo aquilo que Jesus tem a nos dizer, tudo aquilo que Jesus tem a nos ensinar. O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. E depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuando na mesma temática da ressurreição de Jesus, continuando na mesma temática que a oitava da Páscoa nos coloca, 8 dias que celebramos Jesus vivo e ressuscitado. E o que mais chama atenção é a dificuldade de compreender a ressurreição pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos. E se os discípulos e os apóstolos que estavam com Jesus tiveram essa dificuldade, imagina nós, Quantos hoje ainda não conseguem aceitar a ressurreição, Muitos ainda acabam preferindo, acreditam em Jesus, mas não acreditam na ressurreição, Então a pessoa busca outra, ela vai acreditar em outras falas, em outras propostas. Mas aqui nós estamos vendo Jesus batendo nessa tecla: olha, existe um céu, eu estou vivo. Então os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Quais discípulos? Os de Emaús. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, a Eucaristia que nós falávamos. E quando Jesus estava falando, quando os discípulos estavam falando, Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, ele fala o quê? A paz esteja convosco. A paz, que nós sempre devemos sentir quando estamos na presença de Deus. A paz que não é da ausência de tribulação, de dor, não, mas a paz que é da presença de Deus, de um Deus que está presente comigo em todos os momentos. E eles ficam assustados e cheios de medo, pensando que era o quê? Um fantasma. É um espírito, E Jesus fala: não, por que vocês estão preocupados? Porque vocês têm dúvida no coração a respeito da ressurreição? É mais fácil acreditar que existe um fantasma do que acreditar que sou eu.
É mais fácil acreditar que é um espírito do que acreditar que sou eu, Jesus. Depois de tudo que eu ensinei para vocês, vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocar em mim e vede. Né? Jesus ali, né, fortalecendo a ressurreição. Jesus ali deixando bem claro, né, é a ressurreição que existe. E ali, né, ele diz, um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam alegres e surpresos, né? Mesmo com a alegria, né? Mesmo com a surpresa, eles ainda não conseguiam acreditar. E talvez a vivência dessa oitava de Páscoa é para você que tem essa dificuldade, né? De acreditar mesmo na ressurreição, de acreditar nesse Jesus vivo. Né? Jesus não é um Jesus histórico, não. Jesus ele curou. Não, Jesus cura. Jesus ele viveu. Não, Jesus vive. Jesus ele libertou. Não, Jesus liberta. Entende? É no presente, é no hoje. E ali ele pergunta, tendes alguma coisa para comer? Aí tomou um pedaço de peixe, comeu diante deles. Depois disse, são estas coisas que vos falei. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Né? Olha aí, Jesus ele abrindo a inteligência. Aqueles que ele diz, vocês são lentos e sem inteligência. Jesus hoje tentando abrir a nossa inteligência. O Cristo sofrerá. E quando eu olho para o Cristo que sofre, eu preciso olhar para mim que também vou sofrer. Ressuscitará. Eu vou um dia ressuscitar. E a ressurreição é para a gente entender que a gente precisa se preocupar com o céu. Né? E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações. Ou seja, eu vou ali, né, entender, né, e que é caminhando com Jesus que eu vou viver essa conversão. Né? Então que eu possa deixar Jesus abrir a minha inteligência para aceitar a ressurreição, né? A realidade da ressurreição de um Jesus vivo, ressuscitado, né, que caminha conosco. Hoje eu não estou aqui sozinho, eu vou só mostrar para vocês, né, como que eu estou gravando esse programa, né? Tá aqui, ó, presente em todos os programas. Então vamos rezar juntos, pedindo a bênção de Deus na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.